aproveitar que o gancho, o Márcio deixou o gancho bom, fez uma explicação, uma explanação muito interessante sobre a ATP, e eu queria trazer um pouco desse conceito da ATP para as construtoras, para as obras de grande porte. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é uma visão que a gente tem como construtora do processo de ATP na execução e no desenvolvimento dos projetos. ATP, avaliação técnica de projeto, como você explicou. Vocês já podem ter escutado aí no mercado, até um tempo atrás existia o termo, aparecia o termo CQP, né? Que seria controle ou certificação de qualidade de projeto. Que é um termo bastante comum, mas eu entendo que é um termo que não encaixa muito no que é feito, né? Avaliação técnica de projeto é um termo mais coerente. A gente não certifica nem controla a qualidade de projeto, tá? A gente avalia tecnicamente o projeto. Então você não tem um procedimento para controle de qualidade de projeto. Então a ATP é um termo que faz mais sentido, tá? Como o Márcio colocou, o termo ATP ele aparece em duas normas. A minha ainda está com procedimento, porque ainda não foi... Para a gente é primeira mão. A gente está com a primeira mão, então a minha ainda está com o nome atual, tá? Ele aparece na 6118 de estrutura e ele aparece na 6122 de fundações, tá? Tem diferenças entre eles? Tem diferenças, mas em resumo, né, quem realiza a ATP é o profissional habilitado independente do projetista, tá? Então a gente contrata o profissional habilitado independente do projetista. Independente mesmo, tá? São coisas separadas. Projeto é uma coisa, ATP é outra coisa, não deveria haver nenhum vínculo, tá? A gente sabe dos conhecimentos de mercado, das amizades, dos trabalhos em conjunto, mas são coisas independentes, tá? Quem contrata? Proprietário ou um preposto com conhecimento técnico. Então, o proprietário do empreendimento, né, para a gente como construtor ou cliente, ou um preposto com conhecimento técnico, com conhecimento técnico, isso é importante, tá? Então, construtora, gerenciadora, que contrata a ATP para fazer parte do desenvolvimento do projeto. Quando realizar, antes da construção e preferencialmente no desenvolvimento do projeto, acompanhando a entrega de cada fase. De cada fase? Sim, de cada fase. O ideal é que seja após a entrega de cada fase. Por quê? Márcio pode corroborar o que eu vou dizer. O quanto você conseguir avaliar tecnicamente o projeto a cada entrega, você consegue direcionar o projeto para que ele siga da forma como ele tem que ser tecnicamente, né? Então, se você deixa para fazer a ATP no final do projeto, muita coisa que poderia ter sido vista lá atrás acaba ficando tardia para ser resolvida, tá? Então o ideal seria que fosse entregue de cada fase. Como desenvolver? Através da definição de premissas, exigências e necessidades pelo contratante, além da norma, tá? Lógico, não estou considerando a norma, não? Ponto número 1, mas através da definição de premissas, exigências e necessidades pelo contratante, tá? E como deve ser entregue? Documentação específica, desenho, especificações e critérios de projeto, relatório RT, a serem incorporados na documentação de projeto. A serem incorporados na documentação de projeto é muito importante, tá? O projeto no final tem que ter a ATP incorporada. O que foi executado lá atrás tem que fazer parte do projeto final, tá? Onde aplicar? Projetos estruturais, em concreto, através da NBR 618, projetos de estruturas metálicas, projetos de fundações e contenções e movimentação de terra, que é 622, né, de fundações, projetos de instalações de automação, projetos específicos, ou qualquer tipo de projeto onde haja necessidade, a possibilidade de utilização e necessidade de verificação. Por norma, a 618 e a 6122 falam em ATP. As outras disciplinas não estão normatizadas. A gente não tem uma norma para projetos de instalações, a gente não tem uma norma para projetos específicos. Eu já trabalhei em empresas que contrataram ATP para esse tipo de projeto. Tá? Já fiz ATP de projetos de instalações, já fiz ATP de projeto de refrigeração, frio alimentar, varejo costuma contratar. Eu trabalhei num grande varejista, uma multinacional, não está mais no Brasil, que contratava projetos específicos de frio alimentar. Por quê? Porque é uma disciplina que precisa do ensino olhar. Tá? Então, é o mesmo processo para as estruturas, segue as mesmas rotinas, mas não é normatizado. Então, assim, fica a critério de quem está contratando para qual disciplina vai ser contratada a ATP. Por quê? E aí nós vamos cair na importância. A
apesar da norma não obrigar a contratação da ATP, apesar de não ser uma regulamentação, apesar de ser uma orientação da norma, para a gente como construtora é muito importante. É importantíssimo que esse processo seja sempre cumprido. Tá? Com isso a gente garante uma série de coisas. Um segundo olhar sobre o projeto. Não deve existir uma vaidade sobre isso. Tá? Então quem estiver realizando o processo de ATP, o projetista, que é um projetista, né? O consultor contratado, ele também é um projetista, ele vai fazer uma verificação técnica do projeto. Ele não está lá para fazer uma crítica ao partido escolhido para o projeto. Ele está lá para fazer uma verificação técnica. Então não tem que ter um processo de vaidade, é um processo técnico. Tá? Para a gente como construtora, é importante? Muito importante. Você consegue direcionar várias coisas do projeto simplesmente com o segundo olhar. Você consegue identificar custo, não é foco, mas você consegue identificar custo, identificar prazo, identificar soluções, identificar... Olha, o processo de projeto hoje é um processo que hoje é feito muito rápido. Antigamente a gente demorava muito mais para fazer um projeto. Hoje em dia o mercado exige uma velocidade. Né? A gente precisa desenvolver um projeto com velocidade. A gente tem prazo para cumprir. As construtoras recebem os projetos nem sempre totalmente desenvolvidos. A gente hoje participa muito do desenvolvimento de projeto. A construtora hoje participa muito do desenvolvimento do projeto. Muitas vezes a gente recebe o projeto em etapa de projeto básico ou até anteprojeto. E o desenvolvimento do projeto faz parte do escopo da construtora. A gente tem pressa para entregar. E essa pressa ela pode gerar eventualmente o desvio do projeto que não foi pego lá atrás. Aconteceu. Como você falou, nós somos humanos, né? Então a gente pode escorregar. E aí, no segundo olhar, no terceiro olhar, é sempre muito importante. A gente na Alcontec, a gente costuma fazer uma verificação interna nossa equipe de projetos faz uma verificação, e a gente tem o ATP contratado para fazer a verificação técnica. Então, é um processo que a construtora tem que contratar, tá? tem que fazer parte do escopo. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos. A gente tem uma obra muito grande hoje. É uma obra do campus da PPP Brasil, da Vila Leopoldina, uma obra de 70 mil metros quadrados, em estrutura de pré-moldado de concreto, com outras disciplinas envolvidas. A gente tem pré-moldado, tem moldado em bloco, tem estrutura metálica, e a gente contratou sim a ATP durante o desenvolvimento do projeto executivo de fundações, de pré-moldado e de fabricação da estrutura metálica. Então vou mostrar para vocês aqui umas fotos para vocês terem conhecimento da obra e explicar onde a gente teve esse processo funcionando e como ele ajudou no desenvolvimento do projeto. Então, está aí o projeto obra, está nesse estágio, essa foto do mês passado, tá? Nós estamos aí com a estrutura toda montada, a gente já está começando a partir da etapa de finalização da obra. Tá? Então, por exemplo, estrutura pré-moldada de concreto. Aqui a gente tem uma contratação de um escritório para fazer a verificação do projeto. A verificação foi totalmente técnica, validou o projeto, aqui a gente não teve nenhuma alteração, nada que fosse identificado, a gente precisasse ter alguma alteração do projeto, mas validou-se o projeto, foram feitos os cálculos, foram verificados os cálculos, o projeto estava íntegro. A gente tem algumas soluções que foram aplicadas aqui, isso aqui é uma empresa de concreto que ela é estrutural, tá? Ela foi um partido arquitetônico que o arquiteto bolou, a Alcontec fez uma adequação desse partido arquitetônico e ele acabou virando uma parte da estrutura. E isso foi validado pelo projetista e foi revalidado pelo ATP. É uma coisa diferente, nunca tinha sido feita, então a gente precisou desse processo, que esse processo acontecesse. Tá? Estrutura metálica, mesma coisa. A estrutura metálica ela tem uma coisa interessante. Você tem uma última etapa de projeto que a estrutura de concreto não tem. Você tem o projeto de fabricação. O projeto de fabricação ele não é desenvolvido pelo projetista, ele é desenvolvido pelo fabricante. Geralmente, o fabricante de estrutura metálica ele muda muita coisa. Ele muda a ligação, ele muda algumas soldas, ele muda alguns sistemas. Tem algumas coisas que o partido do projeto não permite. Por exemplo, eu já tive cliente que não queria solda em campo, queria que fosse tudo parafusado. Para o fabricante, ele teve que refazer as ligações. A contratação de um ATP valida esse tipo de projeto. Né? Então você contrata um escritório para fazer um ATP, para fazer uma verificação do projeto, ele vai verificar essas ligações de novo, ele vai verificar se está passando no cálculo, se está condizente com o projeto original, onde isso se encaixa. Então é um processo importante. Para a estrutura metálica eu acho válido demais. Eu acho que não tem norma para a estrutura metálica para ATP de estrutura metálica, mas tem uma coisa interessante aí para o 8800 também não fala.
Tá aí, então, mais algumas fotos do projeto, tá? Onde a gente mostra aí as ligações. Então a gente tem aqui a ligação da metálica com o concreto, tá? Onde a gente teve a atuação da verificação de projeto. Okay? E as fundações, né? As fundações é a mesma coisa, a gente teve aí um projeto de fundações. Esse projeto ele foi refeito. A gente tinha uma premissa do cliente, quando a gente foi contratado, a gente refez a premissa do cliente, fez uma otimização das fundações. E nessa otimização foi contratado o OTP para fazer a verificação dos blocos e a ligação dos blocos com os pilares. Então também foi um processo que a gente teve que refazer e teve que fazer a verificação posterior. Tá? Então é isso. Da parte da construtora, colocando aqui como mercado, eu acho que é uma prática, concordo com você, tinha que ser obrigatória. Eu acho que é uma coisa que a norma tinha que colocar como obrigatória, mas independente disso, eu acho que as construtoras em São Paulo, principalmente, não estão aí deixando passar, tá? Acho que o pessoal está levando isso muito a sério, a gente está, até que é uma empresa que leva isso muito a sério, a gente contrata, a gente coloca esse processo no nosso escopo, independente do custo, independente de quanto isso possa custar mais, independente de quanto isso possa trazer uma etapa a mais de projeto, a gente não pode deixar passar, tá? É uma segurança que traz para a execução. Ok? Bom, quero agradecer a minha diretoria, a minha equipe lá de projetos que me dá todo o suporte aí, agradecer ao Contec e ao Consult pela oportunidade de participar e a todos vocês pela presença. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.